Irmãos, este último capítulo de Mateus é o ide, a ordem final de Jesus à sua igreja. Jesus Cristo, ele disse: ide, fazei discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Jesus aqui está nos revelando o plano maior da igreja. E o plano maior da igreja é implantar o reino de Deus. Deu para entender isso? O plano maior de Deus não foi simplesmente que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse para que a gente tivesse uma vida feliz nesse mundo. Não. O plano maior de Deus não foi enviar Jesus para morrer numa cruz, ser crucificado e depois ressuscitado, simplesmente para a gente conseguir as coisas que a gente quer e as coisas que a gente sonha. Não. O plano maior de Deus é que com a morte de Jesus e a ressurreição do mesmo, o reino de Deus fosse implantado nos nossos corações. Algumas igrejas até acreditam que o reino de Deus será implantado na terra. Outros acreditam que o reino de Deus vai ser implantado durante 1000 anos. Outros já acreditam que o reino de Deus vai ser implantado em algum lugar no céu. Indiferente do que a gente acredita, se o reino vai ser na terra, se o reino vai ser na terra, mas vai ser temporário, ou se o reino vai ser em algum lugar entre o céu e a terra. O que precisamos entender é que esse reino precisa ser implantado em nossos corações. Não importa onde vai ser, desde que seja nos nossos corações. Então, o maior objetivo de Deus, o plano de Deus, a finalidade desse plano, era a implantação do reino de Deus. Não é igreja, não é religião, não é uma vida melhor por si só, mas é o reino de Deus. É para que esse reino ele seja estabelecido. Queridos, nós estamos acompanhando guerras. Nós temos a guerra que já está durando algum tempo da Ucrânia e da Rússia. Nós temos a guerra Israel e o Hamas. E recentemente aqui na América do Sul estamos prestes a ver uma guerra da Venezuela com a Guiana. Então nós estamos acompanhando pelo menos 3 guerras. E o que essas 3 guerras têm em comum? Tem uma coisa em comum nessas 3 guerras: a motivação. A motivação delas é a mesma. Qual é a motivação das 3 guerras? Território. A Rússia, que é uma parte do território da Ucrânia. O Hamas quer tomar o território de Israel. E a Venezuela, que é uma parte do território da Guiana. Então, todas as guerras, elas são por territórios. E nós estamos vivendo também uma guerra espiritual. Repita comigo: guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual e o território no qual essa guerra quer conquistar é os nossos corações. São os nossos corações. Satanás está guerreando com os anjos. Os demônios do exército de Lúcifer guerreiam nesse momento com os demônios com os demônios do exército de Jeová. E esses demônios lutam pelo território do nosso coração. Portanto, queridos, nós precisamos entender isso.
Jesus morreu numa cruz para que o reino dele fosse estabelecido. Aonde? Em nossos corações. E a guerra que existe é pelos nossos corações. E infelizmente, irmãos, com muita tristeza da minha parte, principalmente com muita tristeza de Deus, embora Deus já soubesse disso desde o princípio, a maioria dos territórios estão sendo conquistados pelo diabo. A maioria dos corações estão sendo conquistados pelo diabo. Estão sendo conquistados por Lúcifer. Estão sendo conquistados por demônios. E nós, como igreja, temos a missão de combatermos nesta guerra, de tentarmos tirar o maior número de pessoas do inferno, porque esses corações conquistados por Lúcifer estão condenados ao inferno. Então, queridos, isto é inevitável, incontestável. Nós estamos diante de uma guerra. E, infelizmente, muitos de nós estamos letárgicos, estamos dormindo. Jeremias 48:10. Irmãos, preste atenção nesse versículo aqui, ó. Olha o que fala aqui. Maldito. Maldito é uma palavra pesada, irmãos. São duas palavras que eu não gosto de falar. Maldito e desgraçado. Essas duas palavras eu considero quase um palavrão. Porque são pesadas, elas têm um teor assim muito pesado. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. O que é fraudulentamente? É fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. É fazer a obra do Senhor para aparecer. É fazer a obra do Senhor só quando alguém está olhando. É fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. É fraudulento. Está inserido tudo isso. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Eu quero focar com você essa segunda parte desse versículo, que a gente conhece muito a primeira. O que Deus estava falando aqui para Jeremias? Naquela época, Israel vivia em guerra, era guerra direta. Os assírios queriam tomar o território dos israelitas. Os filisteus, do outro lado, queriam tomar outra parte. Então era guerra toda hora. E alguns soldados de Israel se escondiam na guerra. Eles não desembainhavam a sua espada. Eles tinham medo, porque se eles puxassem a espada, o outro guerreiro inimigo ia partir para cima deles. Então o que eles faziam? Eles não seguravam a espada e ficavam escondidos. Então, esse também é maldito. Nós vamos fazer 9 anos, agora em abril de 2024. A igreja do pastor Diego abriu agora em junho. A igreja dele vai fazer 5 meses. A igreja dele, domingo, batizou 20 pessoas. A nossa igreja, em 8 anos, não batizou 20 pessoas. Aí Deus vai cobrar do pastor Geraldo. É por isso que eu quero mudar a visão da igreja, irmãos. Vocês estão entendendo o mistério? Porque eu não quero ser chamado de maldito, não. Se no dia da votação a maioria votar, não queremos ser atitude, essa responsabilidade mais não estará nas minhas mãos. Porque a decisão foi de vocês, ou certo ou errado. Porque eu me recuso a ver que uma igreja que abriu em junho já batizou mais de 50 pessoas em 5 meses, e a nossa igreja em 8 anos não batizou 20. Alguma coisa errada não está certa na nossa igreja, irmãos. É pecado? Acredito que não, porque toda igreja tem pecado. O que eu acho que falta na nossa igreja é uma visão com unção.
E eu quero começar dizendo que a visão celular, ela não funciona se ela não tiver unção. E nós queremos uma visão na nossa igreja com unção, assim como na igreja Atitude é uma visão com unção. E é por isso que a igreja Atitude cresce. E o que é uma visão com unção, irmãos? Uma visão com unção é uma visão na qual ela está fundamentada na oração, na santificação, na pregação do verdadeiro evangelho. Não é a estratégia é só um detalhe. O trabalho em células não é heresia, não é doutrina, não é dogma. Trabalho em células é um trabalho estratégico. Tanto que, se for bem feito, funciona na Batista, funciona na Assembleia, funciona na Metodista, funciona na Católica. Porque é uma estratégia, não é doutrina, não é dogma. Trabalho de célula é trabalho estratégico. Então não adianta a heresia que está botando na igreja, não é. Vai estudar um pouco. Se você acha que é heresia, trabalho em célula, você precisa estudar mais. Porque o trabalho em célula começou na igreja primitiva com os apóstolos, que se reuniam nas casas. É uma estratégia. Então, por que aqui, pastor, não funcionou quando a gente colocou? Não funcionou por várias razões. Não funcionou porque faltou unção, principalmente, e não funcionou porque a gente não soube aplicar a estratégia certa. Então, pastor, me responde uma coisa. O que é visão celular, então? Se é estratégia, mas me explica isso de uma forma mais clara. Irmãos, visão celular é nada mais, nada menos que uma estratégia evangelística. Como, por exemplo, o evangelismo que tem ali fora, que anota o nome no livro, que distribui folheto, é uma estratégia evangelística. Se você vai fazer um ar livre lá no boiadeiro, é uma estratégia evangelística. A célula é uma estratégia evangelística. Simples assim, irmãos. E aí, quando a gente aplica com unção, oração, a igreja orando, e aí se envolve muita coisa. Unção envolve muita coisa. Unção envolve respeito. Unção envolve fidelidade. Unção envolve envolvimento com o trabalho de Deus, com a obra de Deus. A célula só funciona dessa forma. Qual é a visão da igreja? Visão celular. O que o pastor está passando? Não, que a célula tem que seguir esse caminho aqui. Então a gente tem que seguir o caminho que nos é orientado pelo pastor. Eu vou repetir aqui o que eu falei uma vez aqui, acho que foi semana retrasada, que eu comecei a frequentar a Atitude, porque eu tinha uma imagem da Atitude também. Assim, irmãos, uma vez o Denis, estava falando com o Chico hoje, que o Denis chegou para mim e falou assim: pastor, pinta a igreja toda de preto. Eu falei: Denis, cara, essa igreja nunca vai ser pintada de preto, meu irmão. Para pintar essa igreja de preto, vai ter que me tirar daqui. Eu falei isso, o Denis começou a rir. Ah, não aceita esse negócio de igreja preta não, tá doido? E eu comecei a estudar, comecei a ir lá na igreja Atitude e comecei a entender que a igreja pintada de preto é uma forma estratégica de se prender a atenção da pessoa que está sentada no banco. Porque se a igreja está toda pintada de preto e tem uma iluminação aqui na frente, o foco fica todo para quem está aqui na frente. Por exemplo, a igreja está acesa agora. Apaga aí, irmão, a igreja. A igreja está acesa agora. Se alguém levantar para beber água, você vai perceber. Agora, olha só. Levantou alguém para beber água, vai ser muito mais difícil você perceber.
Está entendendo, irmãos? Aí imagina, a parede não está branca, não está clara. Imagina se ela está toda pintada de preto. Levantou alguém para beber água, você vai perceber menos ainda. Porque olha a iluminação toda aqui para cá, ó. Você acha o quê? Que o pastor Josué, da cabeça dele, resolveu pintar a igreja de preto e ponto final? Não. Ele foi lá nos Estados Unidos, visitou várias igrejas. Eu fui no café de pastores, ele estava explicando. Ele falou, essa ideia não foi minha, não veio nem do Brasil. Eu fui lá nos Estados Unidos, as igrejas lá, todas elas estão de preto. Aí eu procurei saber o porquê. Tem uma explicação. Você pode até não concordar, irmãos, mas tem uma explicação. E eu entendi. Falei, é a verdade. E em janeiro a gente vai pintar essa igreja toda de preto, irmãos. Em nome de Jesus. Lá fora também. Mandamos cortar o coqueiro. Quem percebeu ali o coqueiro? Já viu ali, Vânia? Olha lá o coqueiro, ó. Como é que tá? Aí. Eu não estava com maior resistência para cortar o coqueiro? Estava com maior resistência. Coqueiro é como se fosse um filho. Eu e o Aloysio e o Raimundo que plantamos. Mas falei, é para obra. Cadê o Francisco? Está aí o Francisco? Francisco, fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas para o Francisco, ele que cortou o coqueiro. Francisco. Cortou demais, mas está bom. Depois cresce de novo. Mas, ó, quem passa ali agora, o letreiro está mais visível. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a quebrar ideias que a gente tem cauterizado na nossa mente. A gente tem que abrir a mente. Irmãos, se nós não mudarmos a visão da nossa igreja, nós vamos ficar aqui 10 anos, irmãos, e essa igreja não vai crescer. Tem uma frase que diz assim, não adianta você querer mudar as coisas fazendo as mesmas coisas. Não adianta você querer uma mudança se você continua fazendo o mesmo. É heresia que a gente está trazendo para a igreja? Sim ou não? Não. Igreja em célula, se você for em várias igrejas batistas tradicional, trabalha com células. Eu estou em adultério? Estou traindo minha mulher? Não. Todo mundo ficou quieto. Tem gente que falou, não sei ali. Eu não estou não, irmãos. Eu estou roubando o dinheiro da igreja? Então, meu querido, o que eu estou querendo trazer para a igreja é uma visão nova. É uma visão celular. É uma visão que a gente vê que dá resultado, traz crescimento para a igreja. O que eu quero é minha igreja cheia, os bancos cheios de jovens, adolescentes, criança, adultos, anciões, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. É isso. É isso, meus irmãos. E é isso que você quer também. Eu tenho certeza que você quer. Eu tenho certeza que você se incomoda com esses bancos vazios. Cada banco desse vazio é uma alma lá fora indo para o inferno, irmãos. Não interessa se a igreja está cheia de lâmpada, se a igreja está com refletor, se a igreja está preta. Ah, mas vai chegar. Ah, mas eu gosto da igreja do meu jeito. Tem que ter cantor cristão. Irmãos, não tem que ter cantor cristão, ou luzes, ou o que seja. A gente tem que ter almas convertidas. É gente se arrependendo. É gente aqui na frente chorando. É gente aqui na frente se derramando. É gente aqui na frente se quebrantando. É gente aqui na frente aceitando a Jesus. Eu boto 1000 lâmpadas aqui por uma alma, irmãos. Eu tiro o nome da igreja. Pode tirar a Igreja Batista Memorial. Pode colocar Igreja
da última embarcação para Cristo, mas se for para ter almas nesse lugar, se for para a gente precisar pegar banco, 100, 200, 300, bota a última embarcação para Cristo lá na frente, tem problema nenhum. Bota atitude, o que seja, irmãos, fica sem nome nenhum. Jesus veio para implantar o reino, não foi Igreja Batista Memorial. Foi o reino de Deus, irmãos. Só digo para você isso, não lute contra Deus, não lute contra a vontade de Deus. E se você é contra, e você tem todo esse direito, e talvez se eu estivesse no seu lugar, talvez eu seria contra. Mas diante disso que eu vou falar para você agora, se eu estivesse no seu lugar, eu ia pensar. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus? Porque se a vontade de Deus é que a nossa igreja se torne igreja atitude, se você é resistência a Deus. Não é resistência ao pastor Geraldo. Porque se não for atitude, eu vou continuar sendo pastor aqui, irmãos. E eu vou continuar com a visão celular, vou tentar. Vou continuar com eu não vou mudar nada do que eu estou pensando em fazer. Só que sendo atitude, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que a gente vai ter um apoio, uma gerência melhor. Mas não pense você, se você votar contra, que vai continuar do jeito que está. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma, com atitude ou sem atitude. Não vai ser mais a mesma. Vamos trabalhar com célula e vamos incomodar o diabo e vamos incomodar essa comunidade. Ou com atitude ou sem atitude, a gente vai tomar atitude, irmãos. Então, querido, pense nisso. A pergunta é, eu concordo ou não concordo? Não é essa a pergunta. A pergunta certa não é essa, vou repetir. A pergunta certa, eu concordo ou não concordo que a igreja se torne atitude? É a pergunta errada. A pergunta certa é a vontade de Deus que essa igreja se torne igreja atitude? Essa é a pergunta certa. Porque se é a vontade de Deus e você é contra, no dia você levantar a sua mãozinha sendo contra, e é a vontade de Deus, você está levantando a sua mão contra Deus, contra o reino de Deus, contra a obra de Deus. E o contrário é a mesma coisa. Se Deus não é a vontade de Deus que não seja atitude, e você levantar a mão a favor, você também está levantando a mão contra Deus. Vocês entenderam a seriedade do negócio? Mas fica a pergunta para você, se eu não tivesse certeza que é a vontade de Deus, vocês acham que eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora? Estaria, meus queridos. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Agora, tem a permissão de Deus. Talvez seja a vontade de Deus, e pela incredulidade do coração de alguns, Deus não permita que se torne atitude agora. Pode ser. Ele permita que se torne atitude depois, não sei. Mas eu tenho certeza, e eu falo aqui diante do altar, eu tenho certeza que isso que veio ao meu coração veio de Deus. Você tem certeza, se você é contra, você tem certeza que isso vem de Deus? Porque eu bato no meu peito e digo que eu tenho certeza. Você, meu querido, você, minha querida, você que está nos vendo pelas redes sociais, você tem certeza que é a vontade de Deus que essa igreja não se torne atitude? Tem certeza? Você não precisa me responder, responda para Deus. Porque, ô pastor Geraldo, eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Que Deus me confirmou isso. Você fez, novamente uma pergunta, você fez aquela uma semana de jejum e oração? Qual foi o propósito do jejum e oração? Que Deus confirmasse em nossos corações se era a vontade de Deus. Eu fiz o jejum e Deus me confirmou. É a minha vontade.
Você fez o jejum? Se você não fez, você está errado. Como é que você quer ouvir se não é a vontade de Deus, se o pastor da igreja lança uma campanha de jejum e você não faz? Duas coisas. Ou você não faz porque você está de pirraça, ou você não faz porque você tem algo contra o pastor. É uma coisa ou outra. Porque se o pastor convida você a fazer jejum, eu estou convidando você para ir no motel, eu estou convidando você para ir lá na Avenida Atlântica, atrás de uma prostituta, eu estou convidando você para ir ali na boca de fumos fumar maconha e cheirar cocaína, eu simplesmente trouxe para a igreja jejum. É errado fazer jejum? Eu trouxe jejum com um propósito muito importante para a igreja. Algo que vai mudar a história da igreja. Então, meu querido, minha querida, eu não sei quem não fez, e eu não sei quem fez jejum, mas é Deus que está mandando eu falar isso nessa noite aqui. Se você não fez esse jejum, você não tem o direito de questionar. Pelo menos no sentido moral, você tem o direito de questionar porque você é membro da igreja, mas no sentido moral, você não tem o direito. Lamento dizer isso, mas é verdade. Porque a igreja vai e faz uma campanha de jejum e oração para a gente ouvir a voz de Deus, se é para a gente se tornar igreja atitude ou não. Aí o abençoada é contra e não faz o jejum e a oração. Que direito moral você tem? Não tem, irmãos. Direito como membro você tem, porque você é membro da igreja, você tem direito a voto. Mas moral não tem, não. Então eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma outra chance para você ter o direito moral de questionar. A gente vai fazer um jejum de novo em janeiro. Aí se você não fizer o jejum, eu entrego você a Deus, irmão, porque aí é espírito de rebeldia. E espírito de rebeldia é espírito luciferiano. Espírito de rebeldia é espírito satânico. Espírito de rebeldia é espírito do inferno. Então nós vamos fazer jejum e oração de novo nesse propósito. Senhor, é a tua vontade que a igreja se torne atitude. Se você não fizer, é porque você é rebelde. Então, converta-se da sua rebeldia. Faça o jejum e oração. Eu estou falando mesmo, faça. É uma ordem vinda do alto. Faça. E aí, no dia da sessão, você vai levantar sua mão a favor ou contra. Mas aí você vai ter direito, não só o direito dos homens, que se você é membro da igreja, o direito dos homens te dá o direito de votar a favor ou contra. Mas eu estou falando de algo espiritual. Aí você vai ter o direito moral, espiritual, de votar a favor ou de votar contra. Mas saiba que célula não é maligno, célula não é doutrina, célula não é dogma. Célula é simplesmente uma estratégia evangelística, usada pelos apóstolos lá no livro de Atos. Apenas isso, que traz crescimento quando feito com unção, que traz crescimento quando feita com amor. Para a gente encerrar, não adianta fazer célula, não adianta ser a melhor igreja do mundo, ser bonita, não adianta se nós não tivermos amor pelas almas. Irmãos, a nossa igreja precisa ter mais amor pelas almas. Eu preciso ter mais amor pelas almas, irmãos. Todos os dias eu tenho pedido, Senhor, me dá amor pelas almas. Senhor, me dá amor pela visão celular, pelo trabalho com células. Eu não sou uma pessoa hospitaleira. Mora 20 anos lá no condomínio. Nunca um vizinho eu convidei para minha casa. A única vez que o vizinho entrou na minha casa foi para ver vazamento, que eu chamei, que estava dando vazamento, chamei o vizinho.
Eu não me orgulho disso, não estou dizendo que isso é certo, gostaria de ser uma pessoa mais hospitaleira, eu gostaria de ter mais amizade com meus vizinhos, eu gostaria de participar das reuniões do condomínio, eu não participo de nada. É boa noite, bom dia, boa tarde. Então, para abrir uma célula na minha casa, eu tive que sair do meu lugar de conforto. Para abrir uma célula na minha casa, eu tive que realmente começar a entender o que é amar as pessoas. Amar o meu vizinho ali, ó, do meu lado. Então, irmãos, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a melhorar. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para obedecer a Deus. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, é para fazer a vontade do Pai. E se a vontade do Pai é que eu abra a minha casa, que eu leve pessoas, eu vou fazer isso com alegria. Eu vou fazer isso com gosto, eu vou fazer isso com todo o meu coração. E foi o que eu fiz na terça-feira com a Rose. Eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu quebrei uma barreira dentro do meu coração. Sabe o que Satanás faz? Satanás faz isso, da gente ficar na igreja, aí vem quinta-feira, vem domingo, vem segunda-feira, assiste o culto, não fala de uma alma lá fora, não convida ninguém para a igreja. Eu vejo aqui, ninguém convida ninguém para a igreja, irmãos. Quando vem visitante aqui, vem porque viu a porta aberta e entrou. Qual foi a última vez que você convidou alguém para a igreja? Me fala aí, qual foi a última vez que você trouxe 3 pessoas nesse ano para a igreja? Levanta a mão aqui quem trouxe 10 pessoas esse ano para a igreja. Levanta a mão aí, por favor. 10 pessoas. Em um ano, quem foi que convidou 10 pessoas para a igreja? Irmão, não acende a luz não, para a gente não passar vergonha. Ninguém. Em um ano tem quantos dias? 365 dias. Ninguém aqui, inclusive eu, ninguém aqui em 365 dias trouxe 10 pessoas para a igreja. Vou abaixar para 5. Quem aqui trouxe 5 pessoas para a igreja convidada esse ano? Levanta a mão. Não mente não que Deus está vendo. Ninguém. 5 pessoas, 365 dias. Meu irmão, que crente somos nós? Que crente somos nós, irmãos? Olha a Rocinha. Olha quanta gente está passando ali agora. E você está querendo questionar. Quando a igreja está querendo trazer a oportunidade de você ganhar almas, meu querido. De você ganhar almas para Jesus. De você vir aqui na frente na hora do batismo, de você estar junto aqui porque você trouxe a pessoa. Ah, pastor, mas há 2 anos atrás eu trouxe. Ah, pastor, esse ano eu trouxe uma pessoa. Uma pessoa. Então, irmãos, vamos tomar vergonha, irmãos. Muita gente aqui, inclusive eu, se achando crente demais. Ah, mas eu sou batista, a igreja batista é uma igreja séria. Ah, que a igreja batista eu sou há 20 anos, 30, 10, 15 anos. Não, mas eu vim da Assembleia. Não, mas eu vim da Universal. Não, mas eu vim da Metodista. Não, mas eu sou crente há muito tempo. E a pergunta que eu fiz aqui, quem trouxe 5 almas para a igreja? 5 convidados? Não tem. E se eu abaixar mais, a vergonha vai ser maior. Porque tem gente aqui que não trouxe ninguém. No ano todo não convidou ninguém. Ah, mas eu convido e ninguém vem. Fale isso para Deus. Quando você estiver lá diante do Senhor, que Ele te perguntar assim, em 2023, quantas pessoas você levou para a igreja? Aí você vai falar isso? Ah, eu convido, a pessoa fala que vai e não vai. É isso que você vai responder para Deus? Você acha que Deus vai engolir isso aí? Você acha que você vai convencer Deus com esse argumento? Então, igreja, acorda, igreja. Acorda, igreja. Nós estamos vindo com um propósito, igreja.
Nós estamos vindo com um propósito, igreja, de crescimento. Eu não gosto da atitude. Olha, a atitude não leva ninguém para o céu. Não se trata de atitude, se trata de crescimento de igreja. Se trata de almas. Acorda, irmão. Acorda, irmã. Ah, pastor, vou sair daqui dessa igreja porque eu não concordo. Amém, você pode sair daqui, você pode ir para qualquer outra igreja, mas se você sair daqui e continuar não ganhando almas, não levando gente para a igreja, não participando da igreja, efetivamente não evangelizando, meu irmão, vai mudar nada. Se você vai sair daqui para fugir, porque você vai ser cobrado, todo mundo vai ter que trabalhar na igreja. A visão celular, irmãos, todo mundo trabalhando. Você acha que trabalhar é você vir assistir o culto, sentar no banco? Não é isso não, irmãos. Sabe o que é trabalhar? É resultado. Sabe o que é resultado? Almas. Ganhar almas. Resultado em igreja é almas. Jesus nos chamou, não falou para os discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo e sentai no banco da igreja. Não. Ele falou, ide por todo mundo, fazei discípulos. E eu não vou nem, a gente não está com tempo, porque o negócio é muito mais do que ganhar almas. Jesus, ele cobra de nós, não é só o ganhar almas, não, é o discipular também. Sabe o que é discipular? É acompanhar, é tratar, é cuidar, é você trazer a pessoa para a igreja, a pessoa se converter e você fazer um acompanhamento diário com ela. Por isso que eu estou falando, eu estou pegando a ponta do iceberg, aqui, a pontinha. Qual é a ponta do iceberg? Convidar a gente para a igreja, falar de Jesus no trabalho, a ponta do iceberg. Só que Jesus não quer só a ponta do iceberg, porque nem isso aqui a gente está fazendo, nem isso aqui. Jesus está mais embaixo, o iceberg vem aqui, ó. Sabe o que é isso aqui embaixo? Discipular, cuidar, pastorear, acompanhar, amar, tratar, abraçar, é isso aqui, ó. Você está pensando que a nossa igreja vai cuidar só disso aqui? Ano que vem? Não. Isso aqui é só a ponta. Convidar para a igreja, falar de Jesus, pregar, é só a ponta do iceberg. Porque o que Jesus falou ali, Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Por isso que eu não vou nem perguntar aqui, você tem algum discípulo? Porque eu fui perguntar, quem trouxe 5 almas para a igreja? Ninguém. Imagine se eu perguntar, você fez algum discípulo esse ano? E sabe o que você vai aprender na visão celular? Você vai evangelizar, você vai convidar para a célula, você vai convidar para a igreja, aí depois que acontecer isso, que essa pessoa aceitar Jesus, você vai ser, a partir desse momento, você vai discipulá-la. Você vai cuidar dela. E a gente só consegue fazer isso amando, porque falar de amor da boca para fora é muito fácil. Quando a gente vai lá na igreja Atitude na Barra, se um dia você tiver oportunidade, vá, tem um letreiro enorme dentro da igreja, dentro do templo da igreja tem um letreiro escrito assim, aprendendo a amar pessoas, mais ou menos isso. Paixão por pessoas, é isso. Está escrito lá, um letreiro grandão, somos apaixonados por pessoas. E não é o apaixonado no sentido pejorativo, é o apaixonado no sentido nós amamos pessoas. Porque a Atitude entendeu que esse trabalho só vai dar certo que se você e eu amarmos pessoas. Irmãos, como uma igreja dessa, em pouco mais de 20 anos, tem mais de 20 mil pessoas.
Como questionar uma igreja dessa, irmãos? O pessoal veio montar um negócio aqui para a gente encerrar. O pessoal da Atitude veio montar aqui a iluminação. E é interessante como eles falavam. Eles falavam assim, pastor, quinta-feira eu posso servir aí na sua igreja? Eu olhei para a Rose e não entendi esse tipo de linguagem. Ah, eu sirvo lá na igreja da Barra. Você é de onde? Qual igreja? Eu perguntei, você é de qual igreja? Eu sirvo lá no Rio das Pedras. Olha a mentalidade, irmãos. E como eles falam do pastor. Eles falam do pastor com honra, honrando o pastor. Sabe como a igreja batista tradicional trata os seus pastores? Não todas, mas a maioria, como seus empregados. Muita gente aí aqui diz assim, pastor Geraldo é que tem que fazer. Ele recebe para isso? Muita gente é incapaz de fazer um elogio sobre a minha pessoa. Não que eu me preocupe com isso, mas me critica veemente ali fora. Não me honra, me desonra. E isso, queridos, você acha que Deus se agrada disso? Quando Jesus escreveu as 7 cartas para a igreja, quando Jesus escreveu as cartas, lá em Apocalipse, Jesus começou as cartas dizendo assim, ao anjo da igreja. Você se acha melhor que Jesus para criticar o pastor, para falar mal do pastor? Se o próprio Jesus chama o pastor de anjo da igreja. Então nós estamos numa igreja doente, acomodada, uma igreja infrutífera, uma igreja que não ganha almas, e vocês não, que eu sei que a maioria aqui entendeu, mas estou falando para você que não entendeu. Você está numa igreja infrutífera, você está numa igreja que não honra o seu pastor, você está numa igreja que não honra a liderança, e você quer que essa igreja continue dessa forma? Então, parabéns, se é isso que você quer. Você vai dar conta do que você quer e do que você pensa para Deus, não é para mim. Eu lamento. Mas quero que você entenda a visão. A visão é essa. E quem manda na igreja é o Senhor. O Senhor é o dono da igreja, não sou eu, não é você, não somos nós. E se o Senhor quiser mudar, irmãos, Ele vai mudar. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. A não ser que a gente não queira mais o Senhor aqui dentro. Só para finalizar, e finalizando mesmo agora, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Irmãos, Jesus está batendo na porta desta igreja. E no dia daquela sessão administrativa que a gente vai fazer aqui, essa igreja vai abrir ou não vai abrir as portas para Jesus? Porque Jesus não arromba, Jesus não entra à força, Jesus só entra quando a porta é aberta para Ele. E eu espero que a nossa igreja abra as portas para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.